O gênero textual relato de viagem, do capítulo 7, o capítulo 7 inicia com o título Uma viagem é uma história é uma viagem. Então, é a partir das histórias, das histórias pensadas a partir de uma viagem que se chama relato, né? A pessoa vai contar as experiências que ela teve a partir da viagem que ela fez. E a partir disso surgem histórias, tá? É basicamente em relação a isso que eu acabei de falar para vocês, tá? A partir das experiências realizadas numa viagem que surge o relato de viagem, tá? Vocês podem ver que a imagem da apostila, observem essa imagem aqui na apostila de vocês. O que vocês veem na linguagem verbal? Uma vela, uma vela com três barcos, a vela uma ponte. Sim, deixa eu ver um negócio aqui que eu acabei esquecendo de fazer. Deixa eu fechar aqui, eu já vou voltar em relação a isso. Eu esqueci de fazer a chamada. Ana Beatriz está? Tá. Ana Lídia? Arthur Araújo? Presente. Arthur Vinícius? Presente. Arthur Vinícius, presente. Presente. Davi Ribeiro? Presente. Enzo? Lucas Ribeiro? Marlos? Os outros eu já coloquei a presença, tá? Antes de começar a aula, eu já estava marcando a presença do nome de alguns alunos. Então, a Ana Beatriz que Mudou de escola? Saiu da escola, né? Isso, mudou de escola. E a Ana Lídia foi remanejada para o período da manhã. Tá. Ué. Sempre acho que nesses mar calmo, vai ter um tubarão, pelo menos esperar, ele vai arrancar minha cabeça fora. Sabe esses mar que é bem calmo? Gente! Esse cabelo aqui, ó. Esse bracinho que é uma bomba do Só um pouquinho, tá? Não, é só a da pessoa. Você quer então? O que você queria de você? Doisinho no coração. Tá, voltando aqui. Vamos retomar a parte que eu estava falando. Dentro dessa imagem que introduz o capítulo 7, escutem. Do que você fez? Ó, eu quero silêncio. Acabou. Dentro dessa imagem aqui, é possível vocês observarem dois itens, basicamente, que é a ponte, e a partir dessa ponte, o vão dela, né, aparece o quê? Vai formando o quê? Caravela, né? Os barcos. E isso remete a uma ideia na época da colonização do país, do Brasil, né? O Brasil foi colonizado pelos portugueses, então caravelas chegaram no território brasileiro, e a partir daí que começa a nossa história. Então, se vocês pensarem a partir desse ponto de vista, na época da colonização, no período que é caracterizado como quinhentismo no Brasil, quinhentismo,
Que tipo de literatura existia naquele período? Era a literatura chamada literatura de informação. O que seria isso? Seriam relatos escritos por Pero Vaz de Caminha, através de cartas, né? E ele contava tudo o que ele via aqui. Então, era um relato. Era toda a impressão que ele tinha em relação ao nosso país, o que ele observava em relação à fauna, só um pouquinho, flora, tudo que acontecia aqui era enviado através de cartas, por meio de cartas, em que ele contava tudo que era visto no território brasileiro. Fala, Stephanie. A forma de escrever de lá de Portugal é diferente da arte escrever? Sim. Sim, a questão é a seguinte: a língua oficial é a língua portuguesa, mas a nossa língua tem diferenças. Vai ter diferença lexical de palavras, são palavras diferentes no Brasil e palavras diferentes em Portugal, por conta da influência de outras línguas sobre a nossa, assim como influência de outras línguas na própria língua portuguesa de Portugal, tá? Então, existe diferença, sim. Eu não posso dizer com exatidão, até porque eu não conheço lá. Eu conheço a língua portuguesa que nós utilizamos, a oficial aqui no Brasil. Existe ainda também uma questão, um preconceito, eu vou dizer o termo preconceito linguístico, que esse termo é muito utilizado na minha área, em que pessoas que desconhecem essa área, inclusive, não consideram, por exemplo, aconteceu um caso, não sei se eu comentei com vocês, um caso de um amigo meu que mora ainda na Europa, e ele entrou em conflito com o português, que ia ajudar numa situação lá, que não vem ao caso, e ele falou que não conseguia conversar, não entendia o que o português falava. Aí o português, ele falou que precisava de alguém que falasse o português do Brasil. Aí o português ficou bravo com ele. Ele falou que o português do Brasil não é língua. O português do Brasil é dialeto. Língua é a língua dele. Isso é um preconceito linguístico. Por quê? A partir do momento que a nossa língua é a portuguesa, é a língua oficial, ela não é dialeto, ela é língua. Diferente do jeito de falar de regiões do país. O jeito de falar do Nordeste é diferente do Mato Grosso do Sul, da região Centro-Oeste, é diferente da região Norte, região Sul e Sudeste. E essa forma de se comunicar, essas palavras que cada região emprega para uma determinada palavra, por exemplo, a macaxeira, a mandioca e a aipim, é a mesma coisa, né? Só que são formas de falar diferente. O próprio, quando eu falo assim, tem palavras, por exemplo, dia. Nós falamos o D chiado, né? A gente não fala dia. A gente fala dia. Pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul se fala dia. Há regiões do país que falam dia, tia, né? Outra coisa, o R. O R também tem essa diferença. Porta, porta e porta. Né? São formas de falar diferente. Não deixa de ser a língua portuguesa. A língua oficial nossa é a língua portuguesa. As línguas que existem dentro do nosso país com formas de falar diferente são chamadas de dialeto, não são algo, como que eu posso dizer, oficial, escrito. Né? E outra coisa, só um pouquinho. Antes dos portugueses colonizarem o nosso país, já existia uma língua aqui, que era Tupi-Guarani. Já existia outra língua, tá? Existe um poeta do período do modernismo, se não me falha a memória, que ele, no romance dele, ele queria que o Brasil deixasse de falar a língua portuguesa e voltasse a falar a língua tupi. Ele defendia esse nacionalismo, no caso, da língua que já existia aqui, que seria o tupi. Tá? Então, o relato é contar a experiência. Por exemplo, vocês fazem uma viagem. A partir daquela viagem que vocês fizeram, vocês vão contar a experiência que vocês tiveram ao conhecer esse local. Isso é um relato. Pode falar, Maria Eduarda. Professora, minha avó, ela falou que o Tupi-Guarani, ele é aquele lá que você tinha falado, que algumas pessoas falam que o português do Brasil, ele é. Como que ela fala? Não, o Tupi-Guarani é a língua
questão indígena, né? Dos povos indígenas que existiam no nosso país antes da colonização dos portugueses. Não, você tinha falado que tem algumas pessoas que falam que o português do Brasil é esse certa coisa que eu esqueci o nome. Como que é que você tinha falado? Dialeto. Sim, minha avó disse que o Tupi-Guarani é dialeto. É, porque ele não tem... Se você for pesquisar na internet, você não vai encontrar. Tá? Porque são maneiras de falar. A língua deles não foi, como que eu posso dizer, escrita. Tá? Eu já pesquisei, que eu tenho muita curiosidade por conta do Guarani, né? E eu não sei como escreve. Eu sei falar algumas coisas, mas não são... Não, eu não posso falar que é só palavrão. Mas não tem. Não tem. Eu quero saber mais ainda. Não. Eu devo xingar os outros sem nem saber quem eu tô Ah, xingando. gracinha. Quem quer falar mais alguma coisa? Eu queria eu ia falar que minha avó... Lucas. Ela fala essas coisas porque ela fala... Ela é trilingüe, ela fala 3 línguas diferentes. Ela fala português, fala guarani e fala espanhol. E aí, ela tava me falando isso e ela entrou no assunto. Aí, tá, falei o que eu queria falar. E outra coisa que eu queria falar, que você me chamou também, é que você fala 14 ou você fala 14? Qualquer uma das formas é correta. Eu falo 14. Eu falo 14. Eu falo 14. 14 de ouro. Deixa ela falar depois. Tupi-Guarani, Gente, ele vem de alguma... Porque, pelo que eu entendi, dialeto é tipo... Como que chama a palavra? são formas de falar diferente, que não foi dicionarizada, não tem gramática, não tem dicionário. Mas, tipo, não tem nenhuma língua que se iguala, mais ou menos, a Tupi-Guarani. O Tupi-Guarani é uma das tipo de língua indígena. Os índios se comunicavam. Mas, tipo, não surgiu de nenhuma língua? Tipo, eles só inventaram, tipo... Não é inventar. Os povos indígenas falavam Tupi-Guarani. E cada povo fala de uma forma diferente também. Cada grupo, é como se fosse assim, cada grupo se comunica de uma forma. Não é um idioma, Não é... mas também não é uma coisa inventada. Não. Oi? É como se fosse isso, né? Então, quando foi colonizado o Brasil pelos portugueses, porque se vocês forem lembrar, na história tem todo teve o Tratado de Tordesilhas, em que uma parte do nosso país seria colonizado pelos espanhóis e a outra parte pelos portugueses. Não tem essa história? Então, no caso, poderia ter no território a língua oficial, se acontecesse essa forma aí, Brasil e Espanha, Portugal e Espanha, né? De repente, nessa parte territorial que corresponderia à Espanha, falaria o espanhol e a outra parte falaria o português, né? Mas vocês sabem toda a história, o que aconteceu? O Brasil ficou... os portugueses tomaram conta de todo o território nacional e a língua oficial é a língua portuguesa, independente por exemplo, na África, há vários países que falam a língua portuguesa. Não é a mesma forma que nós nos comunicamos. É oficial a língua portuguesa. Só que existem diferenças. Elas podem ser sintáticas, lexicais, semânticas, tá? Tipo, até tom, tipo, de falar... Também. Word. É igual o dialeto aqui no Brasil. Se a gente for pensar, o Nordeste, eles falam de forma diferente do Centro-Oeste, que fala diferente do Norte, que fala diferente do Sul e Sudeste. Deixa ela falar primeiro. Quando, tipo, oficializou o português, mas, tipo, oficializou que o português de Portugal falava aqui ou oficializou a nossa língua que a gente fala, que é um pouco diferente. Não, é língua. Pensa assim, língua portuguesa. A forma de falar, se é diferente ou se é igual, independe. É a língua oficial, língua portuguesa, tá? O que vai interferir nessa diferença de se comunicar, por exemplo, entonação, a forma que nós falamos, diferente de lá,
as palavras empregadas que nós utilizamos aqui são diferentes de lá, tem significação totalmente diferente, é outra história. Por quê? Porque existe a questão, o nosso país, além dele ser colonizado pelos portugueses, ele sofreu influência de outras línguas. E essas línguas também contribuíram para o nosso repertório linguístico. Então, várias palavras foram emprestadas de outra língua, de outras línguas. Língua francesa, língua indígena, africana, e assim, árabe. Tá? Então, isso, sim, até árabe. Só que o que aconteceu? As palavras foram aportuguesadas, mas são de origem de outra língua. Tá? Então, é diferente. Vocês têm que entender, a língua oficial é a língua portuguesa. É a mesma coisa se vocês forem pensar no espanhol. O espanhol também terá diferença de países que falam espanhol, mas a forma de se comunicar provavelmente será diferente. A forma do inglês, por exemplo, o norte-americano e o inglês da Inglaterra é diferente, tá? É isso que vocês têm que entender. Agora vamos voltar aqui. Aqui, eu esqueci de falar para vocês, quando nós olhamos o desenho e conseguimos observar outros desenhos contidos nele, né? Ele é chamado de ilusão de ótica, tá? A ilusão de ótica é, por exemplo, tem vários. Tem um desenho que você olha, você vê uma senhora, uma idosa, e naquele mesmo desenho, dependendo do ângulo que você olha aquele desenho, é uma jovem. Eu já vi, professora. Isso se chama ilusão de ótica. Não ilusionista, mas o cara que fez a obra lá, ele fez, tipo, parecia muito que tava na mesa, assim, parecia que tava em pé. Mas se quando você olhava, era só um desenho. Professora, tipo, por exemplo, é uma imagem com várias bolas. Mas aí, tipo, quando você fica olhando muito, e tem um pontinho no Sim, também entra nisso. Mas aí, quando você vê, ela fica rodando. Mas, na verdade, ela tá parada. Sim, é ilusão de ótica. Oi? Pode. Os objetivos de estudar esse conteúdo estão aqui na página 3. Ler e interpretar relatos compreendendo sua função social. Pense o seguinte, todo texto terá uma função social. Todo texto terá uma finalidade, um público-alvo. Ué, você não vive em sociedade? Né? Se você lê uma propaganda, e aquela propaganda é uma propaganda solidária, ela tem uma função social de ajudar um povo. Todo texto ele vai ter uma função social. Na hora que você estava falando, minha cabeça, tipo, parecia que estava gritando. Espera um pouquinho, senão você fala lá na Quaquesa para ver se libera você. Pode. Analisar a estrutura composicional do gênero textual relato pessoal. Silêncio. Todo texto apresenta estrutura diferente. No bimestre passado, nós estudamos o gênero poesia, né? A poesia ela tem estrutura através de versos, estrofes, rima. Todas essas palavras que eu utilizei para falar da poesia, ela está dentro desse item de composição, a forma que a poesia se estrutura. A narração é a mesma coisa. Na narração, qual que seria a forma de composição? Então, tudo isso faz parte da estrutura da narração. Então, a mesma coisa acontece com o relato pessoal. O relato pessoal vai ter uma forma de compor, de se escrever diferente de outros gêneros textuais, tá? Agora, se eu faço um relato, eu estou contando uma história, a experiência de uma viagem que eu fiz. Esse relato ele tem que ser escrito em primeira ou terceira pessoa? Primeira pessoa. Então, isso. Então, essa é uma particularidade do relato pessoal. O relato pessoal é escrito em primeira pessoa, porque conta a experiência de quem vivenciou aquela... Segunda pessoa é outra pessoa que está contando. Não, quando a gente fala em texto, é primeira e terceira. Primeira é eu conto a história, eu narro, e a terceira pessoa, ele pode participar... Não, a terceira pessoa, ele não participa da história, ele só conta, tá?
Utilizar conhecimentos linguísticos e gramaticais, em especial tempos e modos verbais. Depois, vocês vão ver no próprio texto, para você compor, se você vai contar uma experiência que você vivenciou, você vai contar em que pessoa? Não. Em que pessoa não? Em que tempo verbal? Passado, pretérito, entendeu? Então, até a forma que o verbo que você vai empregar no texto é diferente de outro texto, tá? E aí vai entrar a parte de identificar sintagma nominal da oração, tá? Depois a gente vê isso aqui. Produzir textos de relato de experiência pessoal, retextualizar relato pessoal escrito para relato oral. Aqui, relatos de viagem fazem parte da história da humanidade e são encontrados em diversos períodos. Por exemplo, os textos sobre viagens às novas terras descobertas durante as grandes navegações são conhecidos como relatos históricos. Porém, quando foram escritos, eram apenas relatos de viagens, tornando-se históricos por terem registrado fatos e paisagens. Oi? Ela foi falar com a Kézia, eu acho. Ela não está lá? Não, ainda não. E paisagens que hoje nos ajudam a entender nosso passado e, por meio dele, nosso presente. Então, foi o que eu falei para vocês. Quando eu estava falando da parte do descobrimento do Brasil, quando eles escreviam cartas, né, Pero Vaz de Caminho escrevia cartas para Portugal, ele não fazia um relato histórico, ele fazia um relato de viagem. O que ele presenciou, a viagem que ele fez, ele contava. A partir do momento que esse texto ele faz parte da nossa história, da construção da nossa nação, da nossa identidade, ele passa a ser relato histórico, porque conta o nosso país no período da colonização, tá? Então, é isso que eu tinha que falar para vocês. Deixa eu ver se tem mais algum item que eu deva falar. para te criar exercício. Não, só os alunos online. Não, é que ela está acostumada a mandar foto. Sim. Não, é só os alunos online que enviam, tá? Os presenciais eu olho na hora. Na página 8, silêncio, na página 8 tem o presente histórico. É próprio de narrativas e relatos. O uso do presente ao referir-se a eventos passados. Então, eu uso o presente para me referir a um evento passado. É chamado presente histórico ou presente narrativo. Então, eu posso utilizar o presente nesse tipo de relato, tá? Porque é uma forma de colocar o leitor como se ele estivesse ali dentro, naquele momento, tá? É chamado de presente histórico ou presente narrativo. Ele tem efeito de realçar os acontecimentos a fim de que o leitor tenha a impressão de estar observando o acontecimento enquanto se realiza e não como um fato acabado, passado. Então, eu posso colocar, por mais que seja um relato de viagem, algo que já tenha acontecido, quem escreve coloca no tempo verbal presente, que é uma forma de fazer com que o leitor se sinta presente naquele momento da ação, e não algo que já tenha ocorrido, tá? Também tem a questão do uso de adjetivos, porque assim, se você vai descrever um local, você tem que falar tudo que você vê, né? Então, você vai fazer uso de adjetivos. Você vai falar, por exemplo, se você entra numa sala e você vai observar a sala como que ela é. Se ela é escura, se ela é clara, se ela está cheia de quê? De carteira, cheia de aluno. Então, tudo é observado. Então, a mesma coisa, você vai fazer uma viagem, você vai relatar tudo aquilo que você vê. Então, você precisa fazer uso de adjetivos para o leitor conseguir se situar e conseguir, através da leitura, imaginar como que seria aquele local, através do uso dos adjetivos. Tá? Então, aqui, observe como o autor faz uso de adjetivos ao registrar suas impressões sobre locais, situações, pessoas, etc.
Em relatos pessoais, o uso abundante de adjetivos auxilia o leitor a visualizar situações, locais e pessoas mencionadas no texto. Além disso, os adjetivos permitem que o autor compartilhe sua visão e sua impressão. Portanto, a subjetividade é característica importante desse gênero. Então, o relato pessoal, ele é subjetivo porque é narrado em primeira pessoa, porque mostra a impressão de quem escreve, ele é subjetivo, ele pode ser utilizado tempo verbal no presente, mesmo que seja uma experiência que já tenha acontecido. Para quê? Qual que é a função? Para fazer com que o leitor se aproxime daquela situação narrada, ele se sinta presente naquela situação narrada. Outra coisa, o uso dos adjetivos. A partir do momento que se coloca adjetivos para descrever lugares, espaços físicos, ele vai fazer com que o leitor consiga imaginar aquele local. Quanto maior a quantidade de informação, mais coisas a gente consegue visualizar. Outra coisa, sentido denotativo e sentido figurado. Quando nós falamos do sentido real, que aparece no dicionário, ele é chamado de sentido denotativo, tá? No dicionário também aparece o sentido conotativo. Aparecem os dois. Dependendo do dicionário, aparecem os dois. Sentido figurado e sentido real. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo... Oi? O figurado é história inventada. O figurado. Se eu falo a palavra coração, coração é um órgão do nosso corpo. Isso daí eu estou fazendo uma definição denotativa. Que é real. Agora, se eu pego uma música, tem uma música que veio na minha cabeça agora, viajei na maionese. Tem uma música assim, tem um coração com um buraquinho. Tem como coração tem buraquinho? Que é da Chiquititas. Só um pouquinho. Ei. Quando eu falei esse trecho da música que veio na minha cabeça, assim, do nada, é o sentido figurado, tá? Então, isso que entra no texto. O texto, ele pode, nem sempre uma palavra é usada com sentido básico, denotativo. Em determinados contextos, ela pode ter seu sentido alterado ou ampliado, tá? Então, ela pode extrapolar o sentido. Quando ela extrapola o sentido, entra o sentido figurado. Podem fazer agora. Pode falar. Música para Rainbow. Na página 11, vou ter depressão. Vocês vão ler o texto e responder as questões 1, a questão 1 está na página 3, até a letra D da página 10, tá? Podem fazer. Ô, prof, o que que é para fazer? Saiu. Eu saí. Responder as questões 1 a 15, página 3 a 10. Tá bom. Tá?
Já volto.
Podem sair, até a próxima aula. Tchau.